E aí, pessoal, agora a gente vai continuar para criar nosso próprio contexto. Mas antes, a gente ainda tem nosso PR lá em aprovação. Então eu vou basicamente ignorar isso aqui, já que é só para fins didáticos, e vou dar um merge nesse PR. Então vou dar um merge e vou deletar minha branch aqui do React Navigation. Então deletou. Uma vez feito isso, o nosso código está aqui. Mas a gente precisa agora atualizar aqui no nosso repositório local. Então eu vou fazer um git checkout a main, no caso a gente não tem a master, tem main. Agora sim a gente está aqui e eu vou fazer um git pull origin e main. Ele baixou todas as modificações que a gente tinha feito. Aqui a gente vai só agora atualizar tudo certinho. Então vamos cancelar nossa aplicação aqui rodando. Vamos fazer um yarn start, fazer um reset cache, só para ele reiniciar tudo do zero, que eu vou minimizar. Vou fazer um reload, vamos só esperar ele carregar agora. Então prontinho, já está funcionando normalmente agora. E aí a gente vai partir para criar nosso contexto. Então, primeira parte do contexto, vamos adicionar uma pasta chamada auth. Então deixe-me colocar aqui, auth. Dentro vamos colocar um arquivo chamado index.tsx. E aqui, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é criar um const auth context. Vai ser igual ao nosso create context do React. E aí a gente vai passar um valor aí qualquer, só para determinar a criação dele. Então eu vou fazer um export auth context para a gente ter acesso em outros lugares. Então aqui só para a gente ter certeza, eu vou pegar aqui, colocar aqui um state e botar aqui qualquer. Só para a gente conseguir ter um acesso aí em alguns lugares. Então, uma das coisas que eu vou fazer para a gente ter o parâmetro aqui que está funcionando é fazer o nosso provider. Então, aqui igual a gente tem o nosso team provider e esse navigation container também, a gente vai ter o nosso provider aqui, que vai ser o auth context.provider. Eu vou fechar aqui, vamos repetir, colocar entre as rotas, fechar, e ele vai pedir um valor. Esse valor eu vou passar, vai ser basicamente o que tem definido aqui. Então, você lembra que ele tem que passar um valor padrão, digamos assim. Então, vou ter que passar um state qualquer. Poderia ter trocado até naquele exemplo, acho que dá para colocar aqui. Então, vou colocar o light, salvar. E aqui eu vou botar o dark, para a gente ter o mesmo feedback. Então, beleza. Qualquer coisa que esteja aqui entre ele, que seja o nosso filho. Então, isso aqui você pode imaginar como um filho. Então, vai ser um children. Então, isso aqui, qualquer coisa que esteja na nossa árvore filha, no caso seria os routers, a gente vai conseguir acessar esse contexto. Então eu vou pegar a primeira tela que está sendo renderizada, que é o onboarding. Então eu vou lá no sign in, onboarding. Vou fazer aqui o nosso const gtx, que é o contexto, vai ser igual o use context. Vamos chamar o nosso auth context e vamos dar um console só para ver realmente o que ele está trazendo para a gente. Então eu vou fazer aqui log ctx. Então eu vou abrir meu terminal, só dar um restart aqui. Aqui a gente já tem o nosso state como dark. Então basicamente o que a gente viu naquela documentação já está feita. Então só recapitulando, a gente criou um contexto. A partir desse contexto, passamos ele e pegamos o provider dele, fornecemos um valor que vai estar acessível a todos os componentes filhos e num dos componentes filhos a gente conseguiu acessar o valor. Então essa é a base do contexto e é o que a gente precisa saber. Com somente o nome ali ou com somente essa navigation, que é navigation container. A gente sabe que isso é um contexto, mas está muito mais bonito do que ter que passar o valor aqui em si. Então a gente vai trabalhar em cima disso agora. Então vamos criar um export const, vamos chamar de auth provider, que é como se fosse aquele navigation container. Então vamos colocar provider, vai ser uma função normal. Então aqui eu vou colocar dois pontos, abre e fecha
aqui. Posso fazer uma função normal, um iron function. Eu coloquei aqui igual, agora sim. Aqui eu posso tipar com o React FC, só para ele me dar a tipagem do filho, apenas para a gente conseguir o filho. Então aqui, children, e aqui eu vou fazer retornar o nosso children. Tá, ele tá dizendo que é o node, blá blá blá, tipo children, tem que ser tipado, mais tranquilo, depois a gente resolve isso. E aqui o mais importante é que a gente está retornando o nosso filho. Então, como é que eu tenho certeza que eu estou retornando esse filho? A gente vai pegar esse auth provider que a gente está exportando já e vamos colocar ele por volta aqui do nosso app. Então eu vou pegar ele aqui, pode ser aqui por volta, pode ser aqui também. Vou colocar por volta de tudo aqui. Então ele não vai completar para mim, mas eu completo. E vou fechar a tag aqui do auth provider. Vou importar ele diretamente de onde a gente já está importando o outro. E aí o que ele fez foi pegar esse cara aqui e repassar. Só para a gente ver como está funcionando, vou colocar aqui console.log filho, por exemplo. E aqui, você viu que ele passou por aqui. Ele retornou esse filho. Vamos supor que eu não quero retornar esse filho aqui e vou retornar uma coisa qualquer. Pode ser uma view. Então, deixa eu me importar aqui. Uma view. E aí tudo sumiu. Botou só a variável React. Vamos importar ela aqui. Quando tem renderização, a gente precisa da variável do React. E aí, olha que legal. A gente trocou todo o filho que estava sendo passado ali para o nosso provider. Então, se eu colocar aqui um style, colocar aqui um background, color, red e um flex 1, ele mudou basicamente tudo que foi passado para a gente. Então, não tem mais a renderização dessa parte aqui das rotas. Estou fazendo isso só para você entender realmente o conceito de que é eu passar um filho. Então, quando eu coloco qualquer coisa que eu coloco aqui dentro de uma tag, isso tudo é considerado o nosso children que a gente tem lá. Então, o que a gente fez foi basicamente isso. Que é basicamente o que o React Navigation ou o Team Provider vai fazer. Ele vai pegar o nosso conteúdo no filho e vai repassar porque ele tem que renderizar, que a gente colocar abaixo. Então, esse conceito foi entendido. Então, eu vou retornar o nosso filho novamente, só para ele continuar a renderização normal da nossa aplicação. Então, estamos safe de novo. E aqui, a gente pode remover o React, a gente não precisa mais. A gente vai começar a trabalhar em como prover um estado para os demais componentes. Lembra que a gente falou que uma das coisas que ele resolve é tirar o estado dentro de um componente específico e colocar ele global? Então, hoje a gente tem um estado no Navigation, e ele está dentro do Navigation. Então, eu teria que ter acesso ao Navigation para controlar esse estado. Então, eu vou colocar ele aqui no nosso provider. Então, a ideia é, a partir de agora, a gente tem o nosso provider fornecendo esse estado. Mas ele só vai conseguir fornecer através do contexto. Então, uma das coisas que eu preciso fazer é envolver o nosso filho dentro de um contexto. E quem tem esse contexto é o nosso auth context.provider. Vamos abrir aqui, colocar filho dentro. E agora sim, e ele está pedindo agora somente o valor do nosso contexto. Então eu vou passar aqui um valor. E aqui ele está fazendo esse light. Vou colocar só para a gente manter, depois eu troco. E aí agora a gente tem o nosso contexto de volta. Aqui ele voltou a reclamar do React, que a gente está renderizando. Então, vou voltar a importar aqui. E aí a gente tem dois auth, dois providers encadeados. Então a gente pode remover um aqui, que vai tudo continuar funcionando. Vamos tirar esse primeiro. E agora a gente tem algo bonitinho, como se fosse aqui o Navigation Container. A gente está provendo um estado para a aplicação. Tá vendo que eu passei um light aqui, ó, ele já trocou. E aí ele está conseguindo capturar em outros locais, como na tela de onboard. Então eu vou na tela de onboard novamente. Na verdade ela está na screen, onboard. Ela continua pegando aqui, e está pegando o light agora, que foi onde a gente passou o nosso auth. Então se eu colocar qualquer coisa aqui, ele vai renderizar qualquer coisa. Para a gente continuar aqui, o que eu vou fazer é transformar esse state em isLoggedIn, para a gente controlar se está logado ou não o nosso app. Então eu vou começar com false,
sempre false. E aqui basta passar nossa variável diretamente aqui. Então é bem tranquilo isso, não tem muito o que fazer. E agora a gente já começa a ver que ele está printando aqui esse login false. E aí, uma das coisas que a gente pode fazer é tirar o nosso estado que está simplesmente dentro do navigation. Então esse cara aqui a gente não precisaria mais. Então eu vou tirar, vou fazer um const is logged in igual use context, passando também esse valor do use context com o auth context. Aqui a gente já está pegando direto, se eu não me engano ele já é completo em si, acredito que sim. E aqui eu vou ter as tab, vou apenas logar certinho para saber se ele está pegando todo o objeto. Então vou fazer um console log, sim, então está como objeto aqui. Então o que eu vou fazer é pegar ele como só a propriedade. Então eu passo a ter o objeto inteiro. Então eu vou dar um login, tranquilo. Se eu voltar no meu contexto e colocar o valor dele aqui como true, vamos reiniciar. Olha aí, ele já pegou o valor de true. E aí a gente tirou a dependência que estaria só dentro do navigation e deixamos elas de forma global. Então esse é o primeiro passo do contexto em si. Então só para a gente recapitular, a gente colocou no nosso app o auth provider, que ele encapsula o nosso filho. Então tudo que for passado na tag, ele encapsula com o auth provider, passando um valor para o filho. E esse valor é se está logado ou não, dependendo de um estado que a gente declarou aqui. Para consumir, a gente usou o navigation, usamos o use context, pegamos o estado se estava logado ou não, e continuamos com nossa lógica normal de direcionar para a tela correta baseada na nossa variável, que é o nosso estado, que está dentro do contexto. Então, só para você ver o nível que a gente está manipulando as rotas baseado no contexto, que fornece um estado do isState que está no nosso auth context. Então, você vê que agora a gente consegue acessar em vários cantos. Eu estou acessando dentro do routes e estou acessando também dentro da minha tela de onboarding aquele mesmo estado. Tanto que a gente está printando aqui true false e aqui a gente está printando o estado completo, que seria o logged in false. Então é só uma forma bem legal da gente começar a trabalhar e ter um overview geral de como criar os nossos próprios providers. Acredito agora que você já entende esse conceito de provider e como realmente prover o contexto para os componentes que são filhos. Na próxima aula a gente começar a manter agora toda uma lógica de autorização. Então tudo que for preciso para a gente manter o usuário logado ou não, a gente vai começar a criar na próxima aula. Mas para a gente não parar por aqui e não ficar sem o código salvo, eu vou manter o nosso padrão. Então eu vou criar aqui, vou criar uma branch nova. Então git branch, acho que eu posso até usar o checkout. Então git checkout -b para criar a branch, que é a forma comum que eu geralmente uso, -b, e aí a gente vai ter a nossa feature auth context. Então vamos criar, já fizemos o switch para branch, porque o checkout ele faz o branch creation com -b ali, e já faz o checkout, que seria a troca da branch em si para essa nossa branch. E aí a gente vai fazer um git add tudo e um git commit -m, vamos remover só essa parte aqui, create auth provider, o R maiúsculo, provider. Vamos já aproveitar, então git push origin fit auth context, com X maiúsculo não, aí sim, só para a gente não ter perigo perder a branch novamente e nenhum commit. Então agora sim, te vejo na próxima aula.